alunos do Aprova Concursos, sejam bem-vindos a esse curso de Contabilidade Geral para o Exame de Suficiência do CFC. Eu sou a professora Camila Gomes e vou acompanhar vocês aí durante essas 20 aulas de 30 minutos que nós temos para concluir o edital do Exame de Contabilidade Geral para esse Exame de Suficiência de 2014, que vai acontecer lá em março. Como funciona o nosso curso aqui? Bom, nós vamos passar pelo edital desse exame de suficiência, a gente vai ver os pontos importantes, vou dar enfoque aqui a esses pontos que são mais cobrados nas provas, que são os pontos mais importantes, com o objetivo de fazer com que vocês consigam ter um êxito aí nesse exame de suficiência com relação a essa disciplina de contabilidade geral, que é extremamente importante para essa prova. Então, para vocês conseguirem obter esse êxito, preciso que vocês trabalhem junto comigo. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou trazer o material, vocês vão acompanhar a aula aqui comigo, vão assistir essas aulas, ficaram com dúvidas, volta, revisa, vocês podem assistir quantas vezes for necessário, vocês têm esse benefício de revisar e assistir quantas vezes necessário. Resolvam as questões aqui comigo durante as aulas. Voltem, revisem, façam a tarefinha de casa de vocês, que é resolver essas questões de novo. Busquem o maior número de questões possíveis lá no site do Aprova. Vocês têm o banco de questões, aproveitem essa ferramenta também. Por quê? Porque contabilidade, vocês sabem, a gente precisa praticar muito para conseguir entender como funciona o raciocínio do exercício, como ele é cobrado. Então eu vou trazer para vocês as ferramentas para que isso seja possível na prova de vocês, certo? Então fiquem tranquilos, assistam essas aulas com calma, com tranquilidade. Eu sei que contabilidade geral é uma matéria que acaba assustando um pouco o pessoal, porque ela é muito cobrada, tem uma quantidade grande de questões e ela é extensa, né? Então a gente vai passar pelos pontos mais importantes, certo? O curso é para o exame de suficiência, então todos vocês já estão formados ou estão concluindo a faculdade. Tem muita gente que já se formou há algum tempo, então tá com a matéria um pouquinho lá esquecida na memória. Algumas pessoas estão terminando a faculdade agora, então tá tudo mais fresco. Tem gente que faz a faculdade, mas acaba não dando muita importância para alguns pontos das matérias. Eu sei que é assim que funciona também. Então a gente vai resgatar todo esse conhecimento que está adormecido lá na memória de vocês, a gente vai trazer ele para cá, vocês vão voltar a relembrar esses assuntos, a gente vai resolver várias questões para que fique bem fresco, bem atualizado na memória. Se vocês ficarem com dúvidas, eu quero que vocês saibam que a gente está muito mais próximo do que vocês pensam. Se vocês ficarem com dúvidas, manda para cá, manda dúvida, não fica com dúvida, achando que pode ser de um jeito ou pode ser de outro. Algum ponto gerou dúvida, manda para nós. Eu estou aqui para ajudar vocês a conseguir alcançar êxito nessa prova do exame de suficiência. Então, surgiu alguma dúvida, manda para cá que eu vou responder para vocês com o maior carinho. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse exame. Outra coisa, surgiu alguma dúvida, algum ponto não ficou muito claro? Volta e assiste a aula de novo. Vocês têm esse benefício de conseguir ver quantas vezes necessário. Então, aproveitem que a gente ainda tem um tempo até essa prova. Dá para estudar a matéria, dá para revisar a matéria. Não se atenham só às questões que eu vou trazer para vocês, porque vocês precisam praticar muito para conseguir internalizar esses conceitos, esses conhecimentos que eu vou trazer aqui para vocês, certo? A nossa disciplina ela vai passar por uma parte inicial, que é um pouco mais teórica, e depois a gente vai introduzindo a parte de contabilização aos poucos para ficar claro para vocês. Então, a gente vai degrauzinho a degrauzinho até chegar naquele ponto mais de consolidação, de demonstrações. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Vou devagar para que todo mundo consiga acompanhar esse curso, tá? Então, durante essas 20 aulas que nós temos, a gente vai devagar abranger todo esse conteúdo do edital de vocês, certo? Lembrando que, de novo, eu vou falar isso, resolvam o maior número de questões possíveis para que vocês consigam entender como é cobrado esse tipo de conceito, de conteúdo nas provas. Sobre as questões que eu vou trazer para vocês. Vamos resolver as questões dos exames de suficiência anteriores, porém, vou trazer outras questões que não são só do exame de suficiência para que seja possível praticar maior número de questões
possíveis. Então, não vai dar para se ater só às questões do exame de suficiência, mas a gente vai resolver também essas questões. Tá? Vocês têm também lá no banco de questões, vocês podem buscar, quem já está um pouquinho mais adiantado, pode ir buscando questões do exame de suficiência. Surgiu alguma dúvida, manda também. Apesar de a gente estar indo devagar, quem está mais avançado pode fazer a sua parte aí e manda a dúvida para cá, certo? Como é cobrado na prova de vocês? Então vamos ver o que o edital traz. Então o curso do exame de suficiência do CFC para 2014 é a disciplina de contabilidade geral. O edital, ele é bem extenso, ele vai passar por todos os pontos, então ele traz desde o patrimônio, as variações patrimoniais, aqueles conceitos iniciais, aquela parte mais teórica, até passando por plano de contas, também uma parte conceitual de plano de contas, trazendo ali os regimes de competência, regime de caixa, balancetes, os livros que são usados na escrituração. Vamos passar ali por mensuração e reconhecimento de operações, que são as transações e como essas transações são contabilizadas, apuração de custo para as mercadorias, receitas, despesas. Então essa parte de mensuração são as contabilizações. Nós não vamos chegar e falar, agora a gente vai falar só de contabilização. Não, isso a gente vai fazer no decorrer do curso. Então, durante o curso, toda essa parte de contabilização a gente vai fazendo aos poucos, tá? Avaliação de ativos e passivos, custo histórico, custo corrente, valor realizável. Vamos passar também pelas provisões de ativos, passivos, contingentes. E daí a gente entra nas demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, a DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, quais são os conceitos, as finalidades, as normas para todas essas demonstrações, DVA, notas explicativas. Aí a gente encerra essa parte das demonstrações e começa a falar de combinação de negócios, fusão, cisão, incorporação, extinção. Além disso, consolidação das demonstrações contábeis, conversão das demonstrações contábeis para moeda estrangeira. Então, o edital de vocês para contabilidade geral, ele é bem extenso e não poderia ser diferente, né? Já que contabilidade geral é uma matéria-chave aí para contabilidade, né? E para quem quer se tornar bacharel, para os bacharéis que vão se tornar contadores com a carteirinha lá do CFC, é fundamental essa parte da contabilidade geral, tá muito clara na mente de vocês. Vocês vão usar isso aqui diariamente na profissão, então é importante que esteja bem claro. Por isso que eu reforço com vocês. Resolvam questões e, surgindo dúvidas, mandem para cá que eu vou ajudar vocês a alcançar esse objetivo, certo? Vejam esse exame de suficiência como uma coisa positiva. Eu sei que tem muita gente que fica, ai meu Deus, eu vou ter que fazer essa prova do exame de suficiência. Mas calma, vejam como uma forma positiva, porque é uma valorização da profissão de contador, né? Antigamente, quando não tinha essa prova, esse exame de suficiência, as pessoas se formavam e já começavam a exercer a profissão. E muita gente, vocês sabem, né? Vocês fizeram faculdade, ou alguns estão fazendo ainda. Quando a gente termina a faculdade, muita gente não fez a faculdade direitinho, estudando, se aprofundando, e vai para o mercado de trabalho meio cru ainda. Então, é claro que esse exame de suficiência não vai deixar todo mundo apto a exercer a profissão, super bem, mas ele nivela bastante, porque você tem que ter um bom conhecimento da disciplina para conseguir exercer a profissão, e é isso que ele faz. Então, esse exame é uma forma de valorizar, inclusive, a profissão, né? Então, se dediquem, estudem, que é super possível aprender essa contabilidade para quem está com ela parada há algum tempo, que já se formou há um tempo e não exerceu, não usou a carteirinha, acabou nem tirando o CFC na época. E para quem está se formando também é possível resgatar alguns conhecimentos para aquelas pessoas que passaram meio capengando nessa disciplina aí durante o curso, tá? Mas vai ser possível, a gente vai conseguir resgatar todos os pontos importantes para que vocês cheguem tranquilos nessa prova do exame de suficiência, certo? Vamos dar início então à nossa matéria, à nossa disciplina de contabilidade geral, e como eu falei para vocês, agora no início dessa disciplina a gente vai ver essas partes teóricas,
que são importantes. Não subestimem essa parte teórica, porque ela é importante para que vocês consigam entender esse conteúdo. Toda essa parte inicial, se vocês tiverem ela bem consolidada na memória de vocês, o conhecimento estiver bem firme, o restante vai vir com mais facilidade. Então, pode parecer bobagem, mas é importante essa parte teórica estar bem firme na memória de vocês, porque o restante vem com mais tranquilidade, com mais facilidade. Esses conceitos são importantes para toda a disciplina, certo? Então, vamos iniciar a nossa matéria. Ali na nossa primeira parte, os conceitos de contabilidade. Então, o que o material que eu trouxe para vocês diz? Ele fala o seguinte: contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativos aos atos e fatos da administração econômica. Então, contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio das entidades com ou sem fins lucrativos para fornecer informações a quem interessar possa. É importante vocês entenderem como a contabilidade atua nas empresas. Então, primeiro vamos pensar em nós. Todo fim de mês, é assim ou pelo menos deveria ser, né, para que as pessoas consigam saber exatamente como estão as suas finanças, você faz as suas continhas lá, você vê quanto recebeu de salário, quanto você tem a pagar de conta, de luz, de água, por algum financiamento de veículo. Você vai, o que você tem ainda, fez um empréstimo para um colega de um valor, você vai receber esse valor de volta. Tudo isso você vai colocando ali nas suas contas do mês. Até que você chegue no final e veja se sobrou algum dinheirinho ou não para você no final do mês. Então, isso que nós fazemos é a contabilidade também. É uma contabilidade aplicada a nós, pessoas físicas. As empresas também precisam fazer esse tipo de relatório, esse tipo de controle financeiro, para saber como o patrimônio vai das pernas. Então, eles apuram tudo que essa empresa tem de valores que foram recebendo no decorrer do período, os valores que eles têm a pagar para fornecedores, para o fisco com relação a impostos, as compras que são feitas, enfim, eles apuram todo o patrimônio dessa empresa, tudo que ela tem de movimentação, tanto a receber quanto a pagar, os bens que ela tem, tudo que ela tem é apurado e registrado na contabilidade. Então, as palavras-chave desse conceito, eles estão ali grifados em vermelhinho para vocês. Estuda, registra e controla. Qual a diferença da contabilidade da pessoa física que eu comentei com vocês, que é essa que a gente faz todo mês, para a contabilidade da pessoa jurídica? O volume de transações e o tipo de transações que acontecem. Porque a contabilidade ela é feita tanto para nós, quando nós fazemos mensalmente as nossas continhas, quanto para as empresas. O que modifica da pessoa física para a pessoa jurídica é o volume de transações e o tipo de transações, que nas pessoas jurídicas tem um volume muito maior e os tipos de transações mais complexas que nós utilizamos, né, do que aquelas que nós utilizamos. Então essa é a principal diferença. E quem faz toda essa contabilidade, quem faz todos esses registros contábeis para a empresa é o contador, é o contabilista, e é para isso que vocês estão aqui estudando, para futuramente estarem nessa posição de conseguir fazer todos esses registros contábeis, de estar ocupando o cargo de contador ou contabilista em alguma empresa aí futuramente. Essas pessoas que são os contadores, os contabilistas, vão registrar todo esse patrimônio para quê? Quem que precisa saber como essa empresa está? O dono da empresa, ele precisa saber se a empresa está indo bem ou não, se tem muitas dívidas, se tem muitos bens, se tem muitos valores a receber. O banco, quando vai conceder algum tipo de empréstimo, precisa saber se essa empresa tem condições de pagar esse empréstimo futuramente ou não. Um fornecedor precisa saber se essa empresa tem condições de saldar as dívidas que ela vai fazer nessas compras a prazo. Então, várias pessoas têm interesse nessas informações que são geradas pela contabilidade. Então, são informações muito importantes. E para que essas informações surjam, elas precisam seguir algumas normas, algumas regras, algumas leis. Quais são as normas principais que nós vamos utilizar aí no decorrer do curso? Lei 6404 é a lei das SAs que a gente vai utilizar durante o curso.
alguns pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, do CPC, que vocês devem ter ouvido falar aí no decorrer da faculdade de vocês. Quem já está formado há algum tempo, o CPC ele traz alguns pronunciamentos que são importantes para a contabilidade. As normas e regulamentos do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, também são importantes. Se tiver alguma norma específica da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários ou do IBRACON, dos auditores, eu vou trazer para vocês. Mas, basicamente, Lei 6404, alguns pronunciamentos que eu vou trazer para vocês e alguns regulamentos, normas do CFC. A Lei 6404, embora vocês consigam consultar na internet, eu vou disponibilizar para vocês para que fique mais fácil, mais rápido esse acompanhamento das aulas. Alguns artigos dessa lei vão vir descritos nesses slides que eu estou passando para vocês durante o curso e que vocês vão ter acesso também, porque são artigos importantes. E algumas normas, alguns regulamentos que forem importantes eu também vou citar aqui no material de vocês, certo? De qualquer forma, eu vou disponibilizar essa Lei 6404, mas vocês conseguem consultar tudo na internet, tanto essas leis, tanto a lei quanto esses pronunciamentos e normas do CFC e do CPC, ok? Então, a contabilidade, de novo, estuda, registra e controla o patrimônio dessas entidades para fornecer informações às pessoas que tenham interesse, que podem ser o proprietário, o fisco, para saber se essa empresa está pagando os tributos ou não, dono da empresa, bancos, fornecedores, enfim, as pessoas que tiverem interesse nessas informações contábeis conseguem através das demonstrações que são geradas pelos lançamentos contábeis no decorrer do período. Qual é o objeto de estudo da contabilidade? Acompanhe aqui comigo. Na contabilidade, o objeto é sempre o patrimônio de uma entidade, definido como um conjunto de bens, direitos e obrigações para com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais, ou a uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode ou não incluir o lucro. Então, isso aqui é um conceito lá da Resolução 774. Essa resolução ela foi revogada, mas esse conceito ainda é o conceito mais completo do objeto da contabilidade, é o conceito mais abrangente, que consegue englobar todos os pontos chaves e importantes. Vejam que eu grifei para vocês, em vermelhinho, algumas informações que são importantes. Eu disse ali que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações para com terceiros. Diferente do que muita gente pensa quando se fala em patrimônio, que só pensa nos bens que tem, essa pessoa tem um grande patrimônio, ela tem carros, ela tem imóveis. Na contabilidade, nós não consideramos só os bens, consideramos também como patrimônio os valores que ela tem a pagar e os valores que ela tem a receber de terceiros. Já vamos entrar nesses conceitos de bens, direitos e obrigações um pouco mais detalhadamente, tá? Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. É sobre o patrimônio que nós aplicamos a contabilidade. Então, acontecendo variação nesse patrimônio, nós precisamos registrar essa variação na contabilidade. Pensem que as demonstrações contábeis, elas são uma foto da empresa, naquele momento. Então, é uma foto, ela demonstra tudo que aquela empresa tem. No balanço patrimonial, ela vai trazer os bens, né, os bens, direitos e obrigações. Na DRE, demonstração do resultado do exercício, as receitas ou despesas que vão gerar um lucro ou um prejuízo no fim do período. Então, as demonstrações são uma foto da empresa naquele momento, trazendo tudo que a empresa tem de bens, tudo que ela tem a receber e tudo que ela tem a pagar, certo? Vamos para os aspectos patrimoniais agora. E ele diz assim: a contabilidade se ocupa de dois aspectos patrimoniais: qualitativos e quantitativos. Os qualitativos, identificação dos elementos que compõem o patrimônio, que são os bens, direitos e obrigações, e os quantitativos, identificação em valores monetários dos elementos que compõem o patrimônio. Então, eu comentei agora com vocês que a contabilidade registra todos aqueles fatos que alteram o patrimônio. Lembram que eu falei agorinha?
Todos esses fatos que alteram o patrimônio precisam ser registrados na contabilidade. Para a gente registrar na contabilidade e para que ela consiga atender essa função de fornecer informações às pessoas que têm interesse nessas demonstrações, seja o dono dessa empresa, seja o banco, seja quem for que tiver interesse, ele precisa conseguir olhar aquele balanço patrimonial e entender o que está descrito ali. Para que seja possível esse entendimento, é necessário que esses aspectos qualitativos e quantitativos sejam respeitados. Em que sentido eu estou dizendo isso? Vamos pensar que você comprou um imóvel e um carro. Então você fez lá um financiamento de um imóvel e fez também o financiamento de um veículo. Então você tem 2 financiamentos. Contabilmente, para que a gente possa atender esse aspecto qualitativo da informação contábil, é preciso que seja registrado no teu balanço patrimonial que você tem o financiamento de um veículo e que você tem o financiamento de um imóvel. Precisa registrar separado porque você faz controle separado desses 2. Então você pode até deixar lá uma conta de financiamento, mas é preciso que seja possível fazer esse desdobramento e entender o que é financiamento de veículo e o que é financiamento de imóvel. Isso é para respeitar os aspectos qualitativos dessa informação contábil. Então, os aspectos qualitativos servem justamente para identificar esses elementos que compõem o patrimônio de forma adequada. Já sob o aspecto quantitativo, eu preciso registrar na minha contabilidade monetariamente o valor referente a esses financiamentos. Então, quanto eu tenho de financiamento de veículos, vou registrar lá no meu financiamento de veículos e o valor do financiamento de imóveis, registro no meu financiamento de imóveis. Então, o aspecto qualitativo se refere à maneira que nós registramos, demonstramos essa informação contábil, que tem que ser clara para que seja possível fazer uma leitura adequada desse balanço patrimonial. E quanto aos aspectos quantitativos, é valorizar essa informação, dar o valor. Afinal de contas, lembrem que a gente registra todos aqueles fatos que alteram o patrimônio. Então, se alterou o patrimônio, preciso registrar na contabilidade. Se ele está alterando, eu preciso dizer em quanto isso aí está mudando, em qual é o valor que isso está alterando a minha contabilidade. Então, registro qualitativamente, na conta adequada e quantitativamente com o valor adequado. Ok? Até aqui tranquilo, né? Então vamos dar continuidade a essa parte teórica da matéria, que é importante para que todo o resto venha com tranquilidade. Inclusive, todos esses aspectos patrimoniais, vocês sabem que a contabilidade, ela se interliga, né? Então a gente está falando de contabilidade geral, vocês vão ver aí também os princípios, teorias, contabilidade de custos, gerencial. Todas essas teorias que nós estamos vendo agora vão ser importantes também para outras disciplinas. Então continuem acompanhando aqui comigo, que essa parte é importante. É uma parte mais teórica, mas é importante. Vamos falar agora das técnicas contábeis. Então acompanhem comigo aqui no material de vocês. As técnicas contábeis: escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis e auditoria. Essas são as técnicas contábeis. Vamos ver um a um então. Escrituração: registro dos fatos que alteram o patrimônio. Então, essa técnica de escriturar é a técnica que a gente vai utilizar para registrar tudo que alterou. Comprei um bem novo, vou registrar esse bem novo na minha contabilidade. Vou fazer a escrituração. Quando eu falo em registro, eu não estou falando só do lançamento contábil. A escrituração é mais do que isso. Ela não engloba só o lançamento contábil, só o débito e o crédito. Ela engloba também a técnica contábil, a técnica não, a maneira, o regime contábil que foi adotado, se é regime de caixa, competência, o método das partidas dobradas. Então, é tudo que envolve o registro contábil. O registro nos livros contábeis que existem, tudo que está referente, tudo que se refere a esse lançamento faz parte da escrituração. Então, ela é mais completa do que a gente pode imaginar a princípio. Não é só o lançamento em si. O regime contábil adotado, o método contábil utilizado, os livros que foram registrados, essas contabilizações, é tudo que envolve o lançamento em si. Próxima técnica: demonstrações contábeis. É a exposição através de relatórios de todos os fatos contábeis.
Então, a demonstração contábil é como se fosse um resumo, é uma compilação de todos esses lançamentos que foram feitos lá na escrituração contábil, para que a gente chegue lá no final do período e consiga elaborar um relatório que me mostre como essa empresa está. Então vamos pensar, você trabalha o mês inteiro para algumas pessoas porque gostam do trabalho, enfim, mas também porque você precisa do dinheiro para sobreviver. As empresas também, elas trabalham, elas funcionam durante todo o período, lá o mês, o ano, enfim, porque elas querem obter lucro. Para que a gente consiga verificar se essa empresa está tendo lucro ou não, nós precisamos dos lançamentos que foram feitos lá na escrituração e nós vamos pegar todos esses lançamentos e elaborar uma demonstração para verificar se essa empresa está tendo lucro ou não. É preciso das demonstrações para saber como essa empresa vai andando. Eu não posso simplesmente utilizar todos aqueles lançamentos e pronto. Eu preciso organizar esses lançamentos em uma demonstração contábil. Então, existem várias demonstrações contábeis que são utilizadas aí na nossa contabilidade. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês no quadro como que a gente vai fazer isso. Só um minutinho. Vou deixar aqui em cima. Então, eu vou mostrar para vocês que nós temos algumas demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6404 e outras demonstrações contábeis de acordo com o CPC. Então, observem aqui. Lá no artigo 176 da Lei 6404, ele traz algumas demonstrações contábeis que são obrigatórias. Esse artigo, ele diz que é obrigatória a elaboração do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício, a DRE, da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA, da demonstração do fluxo de caixa, DFC, e da demonstração do valor adicionado, a DVA. A DVA obrigatória para as empresas, para as companhias abertas, que são aquelas que têm ações negociáveis na Bolsa de Valores, e a DFC, ela não é obrigatória para as companhias fechadas que têm um patrimônio líquido inferior a 2 milhões. Isso aqui de acordo com o artigo 176 da Lei 6404. Então acompanhem lá na lei, deem uma lida nesse artigo, grifem esses pontos importantes. Já o CPC 26, Código de Pronunciamentos Contábeis 26, ele traz algumas outras demonstrações que são importantes aí para a contabilidade. Ele diz o seguinte: o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente do período, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Além disso, ele também fala que tem que ser elaborado notas explicativas, que vão compreender o resumo das políticas contábeis significativas dessa empresa. O balanço patrimonial, ele vem com as informações do início do período, se for necessário fazer esse comparativo, se for necessário não. Ele vem com essas informações do início do período e se tiver alguma alteração de registro, alguma mutação aí na maneira de registrar essas contas, é preciso então fazer essa comparativa entre início e fim de período para que seja possível avaliar como esse patrimônio andou aí no período, como ele variou nesse período. Então, as reclassificações de itens, tudo a gente consegue verificar através desse comparativo entre o início e o fim do período. Esse CPC também nos diz que a demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em um quadro demonstrativo próprio e, então, ele traz todas essas demonstrações aqui. O que é importante vocês verificarem?
Olha a diferença entre as demonstrações que são exigidas pela Lei 6404 e o que o nosso CPC 26 traz. É muito mais completo. Ele traz todas as demonstrações que devem ser elaboradas aqui pela empresa. Então, se você for pensar no CPC 26 e for organizar, fazer a tua contabilidade de acordo com esse CPC 26, você vai acabar elaborando todas as demonstrações importantes. Porém, observem que pelo artigo 176 da lei, não são todas as demonstrações que o nosso CPC 26 traz que são obrigatórias. E lembrem das ressalvas quanto à DFC e a DVA, tá? Então, a empresa que atendeu o que foi especificado lá no CPC 26 vai trazer todas essas informações completas. Vamos encerrar nossa aula, essa primeira aula aqui nessas demonstrações contábeis. A gente volta ainda falando dessas técnicas contábeis. Então, fiquem aí, a gente ainda está nessa parte inicial da matéria. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar esse assunto. Até já!